Graça e paz a todos. Um rápido sermão de Leonard Ravenhill, intitulado Fique com raiva e não peque. Se você frequentar a igreja, sem dúvida ouvirá 1000 sermões sobre enchei-vos do Espírito para cada sermão que ouvir pregado sobre irai-vos e não pequeis, Efésios 4:26 e Efésios 5:18. Isso é um comando, não é uma defesa para um temperamento ruim. Não é uma desculpa para uma explosão de amargura de seu ego ferido por rejeição pessoal. Estou falando aqui da santa ira. Deus fica irado. Êxodo 4:14. A ira do Senhor se acendeu contra Moisés. Salmo 7:11. Deus está zangado com os ímpios todos os dias. O abençoado pregador Paulo caminhou pelas ruas principais de Atenas, a capital intelectual do mundo de sua época. Atos 17:16, na versão King James, diz: seu espírito se moveu nele quando ele viu a cidade totalmente entregue à idolatria. Outra versão diz: agora, enquanto Paulo os esperava em Atenas, seu espírito se entristeceu e se irritou ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Essa raiva precisa voltar para nós hoje. Admito aqui que estou completamente zangado. Estou com raiva porque Cristo foi ferido na casa de seus amigos. Aqui está um exemplo. Nossa casa fica a menos de 160 quilômetros de Dallas, a Atenas dos teólogos. Portanto, somos vulneráveis aos alunos que vêm dos seminários de lá, angustiados, enojados e desanimados com um baixo estado de espiritualidade em suas classes particulares. Um professor de um desses seminários diz aos meninos pregadores: lembrem-se de que a pregação agora é uma profissão e não para ser vista ou representada por um evangelista suado em uma tenda carpetada com serragem. Agora o pregador tem o status de um médico ou um experiente advogado. Deixe-se de tanta idiotice. Pregar não é uma profissão, é uma paixão. Paulo estabelece o padrão: ai de mim se não pregar o evangelho. Estou com raiva porque esses professores querem o sorriso do mundo em nosso santo chamado. Mas nenhum homem chamado para o ministério precisa de um símbolo de status. Ele está, pela própria natureza de seu chamado, no mais alto chamado. Estou ainda mais irritado com uma declaração de Bruce Cook, o ex-agente de publicidade da Coca-Cola que projetou a campanha Found It. Aqui está seu comentário horrível e isso me irrita. Lá em Jerusalém, quando a igreja começou, Deus realizou um milagre lá no dia de Pentecostes. Eles não tinham o benefício de botões e mídia, então Deus teve que fazer um pouco trabalho sobrenatural lá. Mas hoje, com nossa tecnologia, temos à nossa disposição a oportunidade de criar o mesmo tipo de interesse em uma sociedade secular. Essa interpretação miserável me deixa arrepiado. Então os botões e a mídia moderna têm tanta probabilidade de iniciar um reavivamento do Espírito Santo nascido no céu quanto a invasão do cenáculo do céu? O que é isso senão humanismo cristão? Nós somos capazes de produzir a mesma coisa que o bendito Espírito Santo? Fico com raiva quando vejo a perversão quase inacreditável. Os homossexuais agora reivindicam mais de 50.000 membros em suas igrejas, todas homossexuais. A Igreja da Comunidade Metropolitana é uma das muitas denominações homossexuais surgindo em todo o país. Enviei um observador para uma de suas convenções anuais do Espírito Santo em Dallas, Texas. Cada delegado, conforme se registrava, recebia um pacote que incluía, entre outras coisas, 2 revistas para meninos de todos os homens nus e uma lista de todos os bares gays de Dallas, para que os delegados pudessem deixar o serviço noturno, ir para o bar escolhido e se conectar com um amante para a noite. E esses delegados se autodenominam ministros. Como eles cantaram! Eles louvaram o Senhor com entusiasmo. Mas seu evangelista corrompeu o evangelho além da compreensão. Ele disse, claro, Paulo condenou os homens que mudaram o uso natural e se inflamaram uns contra os outros, mas não somos nós mudar qualquer coisa, nascemos assim. Portanto, saiam de seus armários, sejam cheios do Espírito Santo e desfrutem de sua perversão sexual. Minha raiva sobre isso é intensificada quando leio que o corte nos gastos federais fará com que alguns idosos percam as refeições. No entanto, o mesmo pessoal federal, em 5 de maio de 1981,
deu à igreja da comunidade metropolitana $380 mil do dinheiro de nossos impostos para operar 4 centros de reassentamento para homossexuais refugiados cubanos. Apenas deixe a verdadeira Igreja de Jesus tentar fazer com que o governo nos dê um centavo para resgatar os homens de um inferno eterno. Também fico com raiva quando ouço pregadores gritando com grande emoção: "Ajude-me a limpar a América", quando eles não ousam tentar limpar a Igreja, crivada como está de carnalidade e sensualidade. Fico com raiva e triste quando os pregadores choram na TV que sua renda está diminuindo, embora eu nunca os tenha visto chorar na TV pelos milhões de almas perdidas a quem se dirigem todas as semanas. O Deus da TV é um Deus inofensivo e pouco exigente, que quer dar, mas não exige nada em troca. Não há necessidade de tomar sua cruz e segui-lo. Nicholas Van Hoffman tem uma coluna penetrante sobre o Deus Mush de hoje. Leia, amigo. Leia 2 vezes e talvez você chore quando ele falar da representação grosseira da divindade sagrada. Aqui está Van Hoffman dizendo: o Deus Mush é conhecido por aparecer para milionários em campos de golfe. Ele aparece para políticos em cerimônias de inauguração e para clérigos falando a invocação na TV nacional em convenções democratas ou republicanas. A presença do Deus Mush é sentida durante a Semana da Fraternidade e quando os rotarianos se reúnem. Ele é a divindade sem vida a que o presidente Carter se referiu ao sugerir que a paz poderia chegar ao Oriente Médio porque o presidente egípcio e o primeiro-ministro israelense adoravam o grande Mush One. O deus Kogu não tem nenhuma teologia para falar, sendo uma divindade creme de trigo. O deus Kogu não tem nenhum credo particular, nenhum princípio de fé, nada que torne difícil para crentes e não crentes abaixar a cabeça quando o presidente temporário nos diz que o reverendo, rabino, padre, mufti ou fulano nos conduzirá em uma oração inócua e inofensiva. Pois esse Deus das ocasiões públicas não é um Deus ciumento. Você pode até invocá-lo para iniciar uma convenção e ele não ficará ofendido. Deus do Rotary, Deus do Clube dos Otimistas, protetor do Buddy System. O Deus Cogumelo é o senhor do ritual secular, das formas e formalidades necessárias, mas hipócritas, que silenciam os divisos e irônicos. O Deus Cogumelo é um Deus útil cujas leis não são esculpidas em tábuas, mas escritas na areia, abertas a emendas, qualificações e certeza de apagamento. Este é um Deus que se comprometerá com você, fará concessões e declarará todas as guerras sagradas, todas as pazes santificadas. Essa é a representação grosseira da divindade falada por Nicholas Van Hoffman. Minha santa raiva e indignação ardente são alimentadas por artigos como este da pena de um sábio do Oriente, o Bhagwan Shri Rajneesh, escrevendo do centro de meditação que leva seu nome. Diz: sexo, nunca o reprima, nunca seja contra ele. Em vez disso, aprofunde-se nele com grande clareza, com grande amor. Vá como um explorador, pesquise todos os cantos de sua sexualidade e você ficará surpreso e enriquecido e beneficiado. Conhecendo sua sexualidade, um dia você tropeçará em sua espiritualidade. Então você se tornará livre. O futuro terá uma visão totalmente diferente do sexo. Será mais diversão, mais alegria, mais amizade, mais uma brincadeira do que um caso sério, como foi no passado. O caso sério, mencionado aqui, deve significar casamento. Continua: sexo é apenas o começo, não o fim. Mas se você perder o começo, você vai perder o fim também. Que lógica e que advertência! Por que não perder o fim, que é tormento aqui e no além? Eu me pergunto, o que as pessoas que tentaram o método desse professor pensam sobre isso? Ele tem cruzadas de reavivamento, com testemunhas vivas e de rosto brilhante, contando sobre sua emancipação arrebatadora da escravidão da pureza e de uma boa consciência? Não estou zangado com a campanha dos meninos da maioria moral contra o aborto. Fico com raiva quando os homens que dizem "salve nossos filhos" abaixo de "construa mais e maiores bombardeiros". Isso mesmo. Exploda as crianças em outras nações para a eternidade, ou misérias sem membros, enquanto elas jazem aleijadas por nossos bombardeiros.
Estou zangado porque os púlpitos podem rugir de seus púlpitos contra as injustiças políticas, mas sussurrar sobre as ações erradas em sua própria comunhão. Também que o pecado é chamado por outros nomes. Deus não tem uma visão branda do pecado, então vamos voltar à linguagem bíblica. Os adivinhos do mundo são perigosos, mas os adivinhos no púlpito são igualmente perigosos. Agora chamamos a iniquidade de enfermidade. A maldade é apenas fraqueza. Adultério e fornicação, apenas ter um caso. A luxúria é chamada de amor. Sodomia agora é ser gay. A prostituta não é mais chamada de prostituta, ela é inofensivamente chamada de call girl. Estes não são termos para todos os sermões, mas eles têm algum tipo de intimidação e desgraça ligados a eles, mas a Bíblia os usa. Fico com raiva quando ouço pregadores dizendo: tivemos nosso melhor show na semana passada quando os Zig Singers vieram à nossa igreja. O auditório principal estava lotado com assentos extras e tivemos que estender o salão da igreja para o excesso. No entanto, essa mesma igreja popular e próspera pode acomodar confortavelmente sua reunião de oração na menor sala do local. Que tapa na face de um Deus que responde às orações. Estou zangado com as pessoas que retêm seu próprio dinheiro do Senhor, mas depois transformam sua casa em um mercado de pulgas para arrecadar fundos para a igreja. E acredita em mim, fico emocionado, doente e com raiva quando tento perceber que 90% da pregação do Evangelho é para apenas 10% da população mundial. A Newsweek, de 27 de abril de 1981, declara: este ano, os Mormons enviarão mais missionários, cerca de 30.000 ao todo, do que qualquer outra igreja dos Estados Unidos. Seu único propósito é trabalhar 16 horas por dia, 6 dias por semana, divulgando o Evangelho de acordo com a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Agora observe a disciplina ligada a esse esforço. A disciplina imposta aos missionários mormons é tão única quanto sua mensagem, sem filmes, televisão ou música popular, sem telefonemas para pais ou namorados, sem encontros e sem ir a lugar nenhum sozinho. Sob este regime quase militar, os missionários Sud levaram a fé através dos Estados Unidos para 6 continentes. Estou zangado com esse falso zelo, perturbado e profundamente perturbado por termos que fazer de tantos acampamentos cristãos da juventude uma Olimpíada em miniatura para atrair as crianças ao chamado estudo da Bíblia. Ousamos tentar afastar as crianças da TV, dos esportes, etc., para uma semana de sólida concentração nas coisas eternas? Parece mais correto, com a ênfase em esportes e programas religiosos e ligas religiosas de boliche, beisebol, etc., que deveríamos estar cantando: avante, esportistas cristãos, esqueçam a guerra, olhem para todos os prêmios, vocês estão lutando. Fico com raiva quando penso que o governo subsidiará um esforço científico para descobrir de onde o homem veio, mas não dará um centavo para dizer aos homens para onde estão indo. Deus, batize-nos com uma ira santa que nos colocará em um curso de intercessão que perturbará o inferno e enriquecerá o céu. Todos esses tristes eventos que mencionei seriam resolvidos por uma visitação do Espírito, nascida do céu, que convencesse do pecado. Estou zangado com o monopólio do diabo nesta era. Estou com raiva porque a igreja continua dormindo. Estou com raiva porque a igreja, em muitos e talvez na maioria dos casos, é um centro de entretenimento. Senhor, tenha piedade. Salmo 85, verso 6. Não nos vivificarás novamente, para que teu povo se regozije em ti. Amém.